Eu quero começar aqui lendo o primeiro capítulo esse trechinho aqui do livro, que ele diz o seguinte: feche as portas do seu passado. Sempre que encontrar um infortúnio, coloque-o no passado. Mantenha a mente voltada para a realização futura e vai descobrir que erros do passado, muitas vezes, funcionam para encher o futuro de boa fortuna. Sua riqueza e paz de espírito são fortemente conectados entre elas. Até nos empregos de níveis mais baixos, o sucesso espera no interior da sua mente. Adicione valor ao seu trabalho e você colocará em movimento as forças que fazem o conceito da sua mente se transformarem na realidade da sua vida. Então, quando a gente fala de fechar as portas do passado, eu trouxe aqui 3 perguntas. Bom dia, Edelisa, Verônica, quem tá entrando aí, bom dia, já comecei a live. E assunto de hoje, feche as portas para o seu passado ou do seu passado. E eu vou colocar aqui 3 perguntas que são bases para a gente fazer essa reflexão em cada um de nós. Porque cada um de nós temos a nossa história e a gente precisa se conectar com essa história. Então, ó lá, quem quiser anotar a pergunta, anota e vocês podem fazer a reflexão no tempo que vocês puderem. Não é uma pergunta que vocês vão ter a resposta em 1 minuto. Às vezes a gente precisa analisar a nossa história para a gente encontrar lá no oculto da nossa mente as respostas. Então, primeira pergunta: o que aconteceu no passado que eu trago como emoções e sentimentos que não estão contribuindo ou me ajudando a alcançar os resultados que eu desejo? Você sabe os resultados que você deseja ter na sua vida. Então, o que aconteceu no passado que está sendo obstáculos? E o que aconteceu no passado, a gente tem que abrir o leque. Porque nós estamos ligados à nossa família, às crenças das nossas famílias, dos nossos antepassados. Então, eu posso trazer dentro de mim sentimentos e emoções ocultos que me levam a ter certos hábitos, certos comportamentos. E esses comportamentos que vêm do passado, eles estão, de alguma forma, interferindo nos meus resultados. Então, é importante, por isso que a gente precisa de tempo para analisar essa pergunta. E a próxima pergunta é: quais são os sentimentos e emoções? Então, você identificou que você tem coisas que aconteceu no passado que traz algum tipo de sentimento, algum tipo de emoção que faz que você ter ações. Quais são esses sentimentos e quais são essas emoções? Uma vez que você identificou tudo isso, vem a próxima pergunta: por onde eu começo a transmutar? Porque eu preciso transmutar esses aspectos do passado que estão me influenciando nos meus resultados do presente, que vai construir o meu futuro. Então, essa análise todos nós temos que fazer. E foi bem interessante que, lendo esse livro aqui, lendo o livro todo, eu me conectei com histórias da minha família, por exemplo, que está ainda reverberando no meu presente. E olha só, quando a gente fala de emoção e sentimento, a gente acha que é só aquilo que a gente está sentindo ali mesmo, né? Seja uma tristeza, seja um desconforto, né? Mas existem emoções e sentimentos que eles são ocultos. Eles não ressoam, você não percebe eles. Como, por exemplo, o sentimento que é um sentimento de escassez, de falta.
E quando a gente olha para a nossa vida e a gente percebe que a gente não alcançou certos resultados, é porque existe um sentimento ou de falta, de escassez. E tudo isso pode estar registrado no nosso subconsciente por causa daquilo que a gente aprendeu dos nossos antepassados, dos nossos pais, dos nossos avós, bisavós, que são as informações que eles traziam. Então, olha só, lendo esse livro, o que eu me conectei? O que veio para mim que eu falei, nossa, eu nunca tinha pensado nisso. A minha família, a família que eu cresci, né, eu sou adotada, fui adotada, eles não era que eles passavam falta, não, eles não passavam falta, mas eles tinham um comportamento e um hábito que era dessa forma. A minha madrinha, ela tinha chamava de cristaleira, né? Um armário com bastante coisa bonita, pratos bonitos, aqueles potes, travessa, xícara, copo, tudo bonito. Tudo muito bonito, lá naquele armário. E aí a gente tinha as outras coisas do dia a dia. Então essas coisas bonitas eram para as visitas, para as ocasiões especiais, é Natal, Ano Novo, que Páscoa, que vinha visita. Então, para as visitas se colocavam aqueles objetos melhores. E para o dia a dia, usava os outros. O que está por trás desse comportamento e desse hábito? Porque é hábito e comportamento. Está um sentimento de falta, de escassez. E muito provavelmente eles trouxeram isso lá dos avós. Porque o bisavô, a bisavó, eles vieram naqueles navios da Itália, que viajou lá muitos dias. Eles passaram muita necessidade. Então, eles passaram muita falta, realmente, muita escassez. E eles trouxeram essa informação que foi passando de geração em geração. Então, mesmo os meus padrinhos, eles tendo condições, né? Porque eles tinham aquela condição, mas eles ainda alimentavam aquele sentimento de falta e de escassez. Então, eles deram um jeito de perpetuar aquilo através da forma como eles se comportavam. Então, quando eles usavam aquilo que era o mais simples, que era o mais velho, eles estavam alimentando aquele sentimento de escassez e falta. A Marinalva falou, na minha casa era assim. Eu imagino que na casa de muita gente tem essa questão, né? O nome do livro, a Marinalva falou, é esse aqui, ó. É do Napoleão Hill, Como Enriquecer com Paz de Espírito. Muito bom esse livro. Esse livro não é o livro mais famoso dele, né? Tem outros aí mais famosos, mas esse foi o último livro que ele escreveu. Ele escreveu quando ele tinha 80 anos. E ele disse que ele se preparou 70 anos para escrever esse livro, porque esse livro traz o resumo de todo o conhecimento, de toda a história dele. Muito bacana, muito legal. Na verdade, esse livro me achou, né? Eu nunca nem tinha ouvido falar dele, encontrei ele numa livraria e eu precisei comprar. E foi muito bacana. Então, essas situações da nossa história do passado, que a gente mantém na nossa vida no presente, elas estão ocultas, registradas no nosso subconsciente. E a gente age no dia a dia sem perceber. Olha como que a gente age. Esses dias, um mês atrás, mais ou menos, eu fui no mercado, comprei aqueles potes de requeijão, que eu gosto muito de requeijão, comprei o pote. E quando o pote acabou, eu falei, vou guardar este pote para colocar coisas, né? Guardar alimento na geladeira. Isso é uma forma de alimentar, perpetuar uma crença de escassez e falta que está dentro da minha mente. E aí foi lendo esse livro que eu me conectei e falei, gente,
Não que ele fale disso, mas o que ele traz aqui de questões do passado me conectou com essas questões da minha família. E eu estava fazendo aquilo de forma inconsciente. Será que eu preciso guardar o potinho do requeijão para guardar alimento na geladeira? Qual é o sentimento e o pensamento que está por trás disso? É porque eu quero preservar a natureza, não jogar mais um potinho fora? Mas é um pote que eu poderia lavar e colocar na reciclagem? Ele é reciclável? Por que eu estou mantendo isso? O que está por trás disso? Então, no meu caso, eu identifiquei, a partir, né, dessa análise do que está por trás dessas perguntas, eu identifiquei que aquela ação, aquele comportamento meu, era para perpetuar aquilo que eu tinha visto a minha infância inteira dentro da minha casa, dentro da minha família, entende? E quantos comportamentos e hábitos a gente não traz da nossa família que nos coloca em um lugar onde a gente não consegue alcançar resultados que nos levem a essa plenitude, a esse sucesso, a essa abundância, a essa prosperidade. Vocês já pararam para pensar sobre isso? Faz sentido se vocês olham para a vida de vocês hoje, num olhar rápido, vocês conseguem se conectar às situações que estão acontecendo na vida de vocês hoje e que estão relacionados a este passado. Quem está chegando aí depois, sejam bem-vindos, bom dia. Faz sentido para vocês, gente, o que eu tô trazendo? Porque quando a gente fala em passado, muitas pessoas relacionam o passado somente àqueles acontecimentos tristes, aqueles acontecimentos que geraram traumas. E sim, eles são importantes, a gente precisa estar consciente deles também, a gente precisa transmutá-los, mas aquilo que mais pode nos colocar em lugares assim de bloqueio de alcançar resultados pode ser os padrões que a gente traz das nossas famílias, de como eles viviam. A gente sabe que há 50 anos atrás as coisas não eram tão fáceis como hoje. Então sim, as famílias, elas passavam mais necessidade, elas tinham mais dificuldades de gerar riqueza, de gerar prosperidade. A vida era mais difícil, sem dúvida. E a gente, né, que vivenciou esses períodos, a gente traz informações. E essas informações, elas estão registradas na nossa mente. Então, quando a gente vai vasculhar, quando a gente vai investigar os nossos padrões, a gente precisa incluir esses conceitos também de como a minha família vivia, o que a minha família pensava, como a minha família se comportava diante de tais situações. Isso já dá um avanço muito grande em trazer a clareza do porquê eu estou desejando algo, mas eu não estou conseguindo alcançar isso. Porque eu estou agindo, né? Eu estou fazendo tudo o que eu acho, tudo o possível, né? Dentro da minha concepção de possível, e mesmo assim eu ainda não consigo alcançar certos resultados. Então a chave, o segredo pode estar justamente nesses sentimentos e nessas emoções que a gente não consegue perceber no nosso dia a dia. Até porque a gente tem uma ideia de sentimento e emoção que ela é bem limitada, né? Sentimento é aquilo que eu estou sentindo naquele momento. E às vezes não. O sentimento tá ali e você não está percebendo que ele está ali. É um pensamento quando a gente vai numa loja comprar uma roupa, né? Estou lá olhando uma roupa, aí vem aquele pensamento de, nossa, é muito caro. Esse pensamento é muito caro, tem um sentimento por trás.
e da forma que eu vou trabalhar aquele pensamento, aquele sentimento naquela hora, muda tudo. Ou pode me colocar num lugar de mais prisão ali. Então, como que eu me comporto no dia a dia em relação a aquilo que eu desejo, aquilo que eu quero construir? Como que é o meu pensamento em relação a isso? O Neville Goddard, ele fala que o sentimento é o segredo, né? E que é um livro também que eu li, e tudo que a gente sente, independente de você perceber, porque tem muito sentimento que a gente não percebe que está sentindo, mas está sentindo. Tudo isso, a partir do momento que você está repetindo, você manifesta. Você cria a realidade a partir dele. A forma como você pensa quando você vai dormir, durante o dia, as conversas, porque a nossa mente interna, o nosso eu interno, ele está conversando o tempo todo. Então, quando você vai numa loja, por exemplo, existe um eu interno que está ali falando com você. Se olha a peça, ele fala alguma coisa. Se olha o preço, ele fala outra coisa. Esse ser interno que está conversando com você, é ele que vai te dar as chaves de onde está dentro do seu subconsciente os padrões. Então, quando eu prestar atenção nesse eu interno, nessa conversa interna, diante da minha realidade, eu vou perceber qual é o meu padrão interno. O padrão que está registrado ali. Entende? Faz sentido? E aí é uma outra análise, né? Porque se eu vou, por exemplo, se eu tenho o comportamento de achar que tudo é caro, muito provavelmente é porque lá no passado, lá na minha infância, eu ouvi muito isso. E mesmo que eu tenha dinheiro na conta para pagar, eu continuo achando que aquilo é caro. Isso é um padrão também. E por mais que a gente não perceba, existe um sentimento por trás. E qual é o sentimento por trás? Sentimento de falta. Se eu acho que é caro, é porque eu não tenho dinheiro. Mesmo que o dinheiro esteja na conta. Mesmo que o dinheiro esteja na conta. E aí eu não faço as coisas por causa desse padrão. A Valéria falou, vai ficar salva, depois vejo o restante indo trabalhar. Vai ficar salva no YouTube, Valéria. Bom trabalho pra você. Beijo. Marinês falou, faz muito sentido. Percebe o tamanho da nossa responsabilidade e em investigar aquilo que a gente tem de informação registrada dentro do nosso subconsciente? E isso, gente, significa que é um trabalho contínuo. A gente precisa fazer isso todos os dias. A gente precisa trabalhar esse processo diariamente. Porque nós temos milhões de informações registradas no nosso subconsciente. A Marinês falou, e como mudar isso? Marinês, pegou as perguntas que eu coloquei lá no início? Primeiro eu preciso identificar. E para identificar eu preciso investigar. E quando eu identifico, eu preciso colocar ali um outro padrão. Então, por exemplo, quando eu identifiquei que eu estava querendo guardar um pote de requeijão para guardar alimentos, eu encontrei ali um sentimento de falta e escassez. Eu preciso, isso é o que está registrado na minha mente, então é aquilo que me leva àquela ação. Porque o subconsciente, ele pega a informação e ele gera um desejo, uma vontade. Então, como eu tenho essa informação no subconsciente, ele me gerou a vontade, o desejo de guardar o potinho. Ok? E aí eu preciso trabalhar o meu inconsciente com uma outra informação. Eu não preciso guardar o potinho porque não existe escassez na minha vida, não existe essa falta. Eu tenho condições de comprar algo melhor, algo apropriado para isso. Então eu vou criar uma outra informação e eu vou trabalhar uma outra informação e eu não vou fazer mais aquilo, ou seja, eu não vou mais guardar o potinho de requeijão. Coloco ele, lavo ele e coloco ele para reciclagem. Eu não preciso guardar aquilo.
Porque se eu faço aquilo, eu vou gerar mais e mais e mais aquele sentimento. Então, mais e mais e mais, eu vou começar a pegar pequenas atitudes do dia a dia que vai me manter naquele lugar. Então, eu não consigo expandir o meu consciente para o entendimento de que não, eu tenho todo o direito de ter as melhores coisas. Então, eu sou merecedora de ter o melhor que este mundo pode me oferecer. Se eu sou merecedora de ter o melhor que este mundo pode oferecer, por que eu vou permitir que o meu subconsciente me condicione a não ter este melhor? Entende? A Marinalva disse: sempre me trataram como se eu não fosse capaz de fazer nada. Por isso, sempre me achei burra. Então, o seu subconsciente, ele acredita nisso. Então, ele tem essa informação lá. E ele sempre vai gerar esse desejo e essa vontade de fazer aquilo que está registrado nele ser validado. Então, eu sempre me achei burra porque eu registrei no meu subconsciente aquela informação daquilo que me falavam. Eu acreditei naquilo. Para você alterar isso, você precisa primeiro acreditar, e eu acredito que você já acredita, que você não é burra. Que você tem muitas habilidades, muita capacidade. Mesmo que você ainda não as conheça. E aí você precisa se identificar com a sua natureza de ser. Então você não é aquela pessoinha que simplesmente nasceu naquela família e que foi considerada burra. Mas você é um espírito que veio, que decidiu, que escolheu viver essa experiência naquela família. Então aquela família foi escolhida por você. A gente escolhe onde a gente vai nascer. E a gente só escolhe nascer lá porque lá terá algum aprendizado. Então, de repente, Marinal, o seu aprendizado era exatamente resgatar essa força do seu potencial. E para você resgatar essa força do seu potencial, alguém teve que dizer: você é burra. Para que você pudesse dizer: não sou e vou provar que não sou. A força está dentro de você. A partir do momento que você registra isso dentro do seu subconsciente, ele vai gerar desejos e vontades em você, para que você prove através de descobrir o seu próprio potencial que aquela história que disseram que você é burra era uma mentira. Percebe que a gente precisa de uma ação interna nossa sempre? A Instaluap disse: uma lembrança muito forte da minha infância de que minha mãe não podia comprar coisas simples como uma lapiseira e uma Barbie. Cresci com sentimento de falta. E aí, Insta, você ressignifica isso dentro do seu subconsciente. Ou seja, você fecha isso, deixa isso no passado, e agora você conta uma nova história para o seu subconsciente. Ou seja, você ressignifica. A partir do momento que isso não interfere mais na sua vida do presente, é porque você ressignificou. Então, aí no seu caso, você precisa investigar se esse sentimento de falta, ele ainda está interferindo na sua vida. Seja nos relacionamentos, seja na vida financeira, seja em qualquer área ali da sua vida, no seu trabalho, se esse sentimento de falta, você percebe que ele ainda está interferindo. Se ele ainda está interferindo, é porque a informação do seu subconsciente é mais forte do que a informação que você está tentando colocar. Ou seja, a informação que você está tentando registrar, ela ainda não está tão forte em termos de verdade, de acreditar. Então, a gente precisa criar uma nova versão de nós que a gente acredite e que a gente consiga registrar essa informação com um sentimento de verdade. Ou seja, essa transmutação é uma reprogramação mental.
Qual é a nova informação que eu vou registrar no lugar dessa falta, dessa crença de falta, dessa crença de escassez? A Marinês disse: acho uma boa palavra, eu não consigo agir, tenho medo de... Ação é uma boa palavra, eu não consigo agir, tenho medo de errar, por isso não faço. E se você pensar que se o erro acontecer, esse erro vai te gerar uma experiência. E essa experiência vai te tornar uma pessoa mais forte. E vai ter bagagem, você vai ter bagagem para uma nova tentativa. Errar, todo mundo erra. O erro, ele é parte, né? O próprio Napoleão Hill, ele diz aqui nesse livro que ele aprendeu através dos erros. E por isso ele escreveu os livros, para que as pessoas aprendessem a partir da experiência dele e dos outros homens homens e mulheres de sucesso que ele entrevistou, a como não errar diante das situações. Mas o erro, ele sempre vai acontecer. O erro é parte. A questão é a forma como eu interpreto o erro. Se eu tenho medo de errar, eu não saio do lugar. E aí tem uma frase também que é do próprio livro que ele diz assim: por trás de toda a adversidade existe uma semente de um benefício igual ou maior. Então imagina que diante de uma situação que você não tem medo de agir porque você tem medo de errar, se você não age, você não sabe como vai ser. E aí? Agora, se você agir, mesmo que você erre, você vai saber como não errar da próxima vez. Você vai aprender o que não fazer da próxima vez. Isso já é um benefício, já é bagagem, já é experiência. Entende? Eu tive esse medo, essa questão de medo de errar, por exemplo, quando eu comecei a ter a ideia de sair de casa, de viver aquilo que eu queria, que eu sonhava, que eu tinha como desejo. Isso foi lá em 98, gente. Faz um tempo, né? E eu cometi tantos erros de 98 até 2015, mais ou menos. Foi tanta cagada, tipo erro mesmo, assim, de quebrar a cara. Muito. Só que isso me deu tanta bagagem e me tornou tão forte, porque eu tinha uma teimosia de que eu vou conseguir, pronto, acabou. Eu tenho essa teimosia, né? Coisa de capricorniano, sou capricorniana, tenho essa teimosia dentro de mim. E todos os erros, quando eu olho para trás hoje, todos eles foram incríveis em termos de experiência que eles me trouxeram. Tanto que dos outros erros que eu cometi, eles não me abalaram. Porque eu já tenho essa consciência de que errar faz parte do processo de evolução. Você está criando uma experiência nova. Não existe uma receita de bolo para todo mundo ou um manual de instruções que você vai seguir e dizer, faça isso, depois aquilo. Não tem isso, gente. Porque cada um de nós interpreta a vida de uma forma. Então, o erro, ele é parte do processo evolutivo. Quem não erra é porque não está agindo. Ela está parada ali na vida dela, na vidinha dela. E aí, muito provavelmente, se ela faz tudo igual todo o dia, ela não está cometendo erros. Faz sentido para você, Marinês? Seja bem-vinda, Amanda. Então, a gente precisa olhar para a nossa vida sempre com o propósito e para o passado no sentido de investigação. Quando eu resolvo uma questão na minha mente, eu resolvo uma questão na minha vida. Quando eu resolvo uma questão na minha vida, eu consigo avançar. Vou ler um trechinho aqui do livro que ele diz assim,
Quando você fala em fracasso, deixa eu ler aqui primeiro, a Amanda falou, essa teimosia nos leva a lugares maravilhosos se a gente souber olhar para uma perspectiva que você está dizendo. Sim, essa teimosia, na verdade, quando a gente sente essa teimosia grande dentro da gente, eu acredito, eu falando por mim, tá? Eu acredito que é mais a voz da minha alma dizendo, vai, não tem problema, vai que vai dar certo. Porque o medo de errar, ele não é da alma e ele não é do espírito. O medo de errar é do ego, é do condicionamento que está registrado no seu subconsciente. Hoje eu já consigo identificar muito bem ego, alma e espírito. Mas todo o sentimento que nos faz parar rumo em relação ao nosso desejo é sempre uma conversa do nosso ego. Sempre uma conversa do nosso ego. Isso aqui está na minha mente. Ó, vou ler esse trechinho para vocês. Quando você fala em fracasso, você atrai fracasso. Quando fala em sucesso, você atrai sucesso. Uma vez fiz uma pesquisa com mais de 30.000 homens e mulheres para determinar suas qualidades permanentes diante do fracasso ou derrota. Para a maioria dessas pessoas, foi preciso um só percalço para casá-las com a derrota. Para a maioria dessas pessoas, entre os que continuaram com suas aspirações, outra grande porcentagem começou vários projetos, mas desistiu antes mesmo de encontrar a derrota. A derrota surgiu não de circunstâncias, mas da atitude da derrota. A derrota e em vez de fechar a porta do passado, eles corriam de volta através dela, em todas as oportunidades que tinham. E aí ele diz aqui, nem é preciso dizer que Ford e Edison não estavam nesse grupo. Ele conta aqui a história do Henry Ford e do criador da lâmpada, do Edison. E aí ele fala que os dois, eles não tinham a menor chance de ter sucesso na vida. Eles tinham sido condenados a não ter sucesso. Thomas Edison, que foi o criador da lâmpada, ele foi recusado de estudar numa escola porque disseram que ele não tinha capacidade de acompanhar aquela escola. Mas aí a mãe dele tirou ele da escola, contou uma outra história para ele, e ele tinha várias questões. Ele era surdo, ele tinha problema auditivo, mas isso não impediu que ele acreditasse e ele fosse. Então ele errou muito até ele acertar. Até ele construir a ideia, né? Desenvolver a ideia da lâmpada, ele errou milhares de vezes. E dessas 30.000 pessoas que ele diz que ele, né, fez a pesquisa, muitos desistiram no primeiro erro, na primeira falha, na primeira derrota. Por quê? Porque a informação que estava dentro do subconsciente era tão forte que eles não perceberam que eles poderiam alterar aquela informação. Talvez por falta de conhecimento, sim, mas eles não perceberam que eles podiam ser maiores do que aquela informação da derrota. De que eles não eram capazes, de que eles não tinham merecimento, ou de que eles não tinham capacidade mesmo de ir além. Então eles desistiram no primeiro erro, na primeira derrota. Quantos de nós, em situações ou desejos da nossa vida, a gente também não desistiu no primeiro erro? Quantas vezes? Quantos desejos a gente desistiu porque a gente tentou uma vez e deu errado? E aí a gente falou, não sou capaz, vou desistir aqui. Só que quando olha para trás, aquele sentimento de, eu queria tanto ter conseguido aquilo. Ou seja, se existe um sentimento de que eu queria tanto ter conseguido aquilo, não é um desejo do ego.
Aquilo poderia te trazer uma transformação gigante. E aí você desistiu. Porque você não entendeu que você pode alterar a informação da sua mente, do seu subconsciente. E às vezes na correria da vida, a gente não para fazer essas análises. A gente não para dizer, peraí, ué, eu não sou filho de Deus? Eu não sou o espírito? Eu não tenho um espírito dentro de mim que me move, que me dá vida? Se esse corpo se move é porque tem uma força espiritual movendo ele? A gente não para a gente olhar para nossa identidade. A gente se identifica tanto com aquela imagem na frente do espelho que parece ser muito vulnerável, que a gente esquece que por trás daquela imagem, na frente do espelho, existe um potencial. Um potencial. Eu sempre digo que nenhum cientista do planeta Terra conseguiu descobrir o limite da mente humana. O que isso significa? Eu adoro isso. Gente, olha isso. Nenhum cientista, e eles trabalham muito, olha, os governos, eles investem bilhões anualmente para estudar a mente humana. E não encontraram o limite dessa mente. E aí a gente se deixa ser derrotado por medo, por insegurança, por histórias que a gente aprendeu dos nossos pais, dos nossos avós, dos nossos antepassados. A gente perde a noção de quem nós somos diante dessas dificuldades. E toda dificuldade, ela nasceu na mente, ela está na mente. Uma vez que você tira de lá, ela deixa de existir. No plano, na vida, né, na realidade, ela deixa de existir. E eu vi isso acontecer comigo muitas vezes. Né? Coisas que aconteciam na minha vida anos atrás, já não acontecem mais. Por quê? Padrões, né, que eu tinha, já não tenho mais. Por quê? Porque houve uma mudança. Ah, cheguei no topo da montanha que eu determinei chegar? Não. Mas eu tenho plena consciência de que o que me separa do topo da montanha é apenas o meu condicionamento mental. Por isso, a investigação constante daquilo que eu preciso alterar dentro do meu subconsciente. E isso também tem a ver com a conexão direta com o nosso espírito. Então, o que fazer aqui é, primeiro, lembrar que você é sempre maior, muito maior, do que qualquer obstáculo que você possa estar enxergando na trilha que vai te levar para o seu topo da montanha, no caminho que vai te levar para o seu topo da montanha. E aí a primeira coisa que a gente tem que ter também, né? A gente não pode esquecer é qual é o meu topo da montanha. A gente tem que ter. Lembra que somos o espírito manifestado aqui nessa realidade para criar uma nova realidade. Ou seja, descobrir o nosso potencial. Então, qual é o meu topo da montanha? Aonde eu desejo chegar? Eu preciso ter esse topo da montanha definido para que eu possa investigar o que do passado não está me permitindo caminhar rumo a esse topo da montanha. Quais são os meus padrões? Porque tudo que eu tenho dentro da minha mente foi criado no passado. Então, quais desses comportamentos, dessas crenças, dessas informações, desses padrões, eu preciso fechar a porta para ele? Esse trabalho é individual. Eu só posso fazer isso por mim, e aí você tem que fazer isso por você.
A gente tem as ferramentas, né? São várias ferramentas, a gente tem várias formas de fazer esse trabalho interno, mas eu preciso escolher fazer isso. Eu preciso determinar que eu quero fazer isso. Eu quero eliminar os padrões da minha família que não me ajudam. Eu preciso eliminar. Eu preciso eliminar aquilo que eu acreditei no passado e que era uma mentira, não é verdade. Eu preciso eliminar isso. Entende? Tem um exercício que não está nesse livro aqui, ele está no livro Se Conectando com os Arcturianos, que eles ensinam uma forma de purificar o subconsciente. É um exercício. Eles pedem para fazer esse exercício durante 7 dias por 30 minutos. E aí depois você continua fazendo isso para o resto da sua vida por 3 a 5 minutos por dia. Então é uma afirmação que você faz. Claro, você precisa acreditar que o seu subconsciente ele foi registrado, foi programado a partir de afirmações. Você ouviu, consentiu, repetiu, gravou. É assim que a informação entra. Então, qualquer informação nova, ela tem que entrar pelo mesmo mecanismo. A gente precisa ter a informação, acreditar na informação, sentir a informação para a informação ser registrada. Então, eles fazem esse exercício e se vocês quiserem fazer também, eu fiz e continuo fazendo. E sim, é muito bom. Muito bom. E é algo que você pode fazer. Eu faço de manhã, assim que eu acordo, a primeira coisa que eu faço já é esse exercício. Os 7 dias, primeiro, como que é? Bom, entra num estado de relaxamento, como se você fosse meditar. E aí você permite, a gente precisa dar a permissão. Por que dar a permissão? Se você vai conversar com o seu eu superior, com o Espírito Santo, com o anjo da guarda, seja qual for a entidade espiritual, você tem que dar permissão para ela. Por que a gente precisa dar permissão? Por causa do livre-arbítrio. Nenhum santo, nenhum anjo, nenhum espírito, ele vai interferir na sua vida sem a sua permissão. Porque você tem o livre-arbítrio da escolha. Então, eu escolho mudar ou eu escolho ficar neste mesmo lugar. Se eu preciso de uma ajuda espiritual, eu tenho que permitir que ela me ajude. E isso é muito, muito legal, esse entendimento de dar a permissão. Então, você vai dar a permissão de que forma? Eu falo o seu nome, peço e permito que o meu subconsciente seja purificado através da energia dourada. Então, temos várias energias, né, que trabalham aí, que estão aí, que existem, apesar da gente não ver com os nossos olhos físicos, mas sim, as energias, assim como tem os mestres dos 7 raios, cada um com uma cor, porque cada energia tem uma vibração. Quando você vê um arco-íris, por exemplo, o que formou aquele arco-íris são vibrações eletromagnéticas, energias ali que formam aquelas cores do arco-íris. Então, isso existe em todos os campos eletromagnéticos. Então, é a energia dourada que vai trabalhar através do seu chakra coronário. Então, fez um momento de meditação, fala o seu nome, eu, fulano, peço e permito que a energia dourada entre através do meu chakra coronário para fazer a purificação das energias do meu subconsciente. Porque toda a informação, ela é uma energia, ela tem uma vibração. E aí você vai fazer a afirmação: eu purifico o meu subconsciente. E todos os pensamentos e padrões que não servem a um propósito maior são descartados e removidos. Essa é a afirmação. Nos 7 primeiros dias é para fazer 30 minutos, de 20 a 30 minutos. Eu fiz 30 minutos. 30 minutos fazendo esta afirmação e imaginando que existe uma energia entrando pelo seu subconsciente, pelo seu chakra coronário, fazendo a limpeza, a purificação do seu campo eletromagnético. Entenda que o subconsciente não é físico.
Ele não é físico, ele é um campo eletromagnético de informações. Então, a energia, ela vai trabalhar esse campo de informações. E, gente, é tão interessante que você fica 30 minutos, você sente o chakra formigar. Eu senti várias vezes, o chakra ele fica formigando. Então, realmente, tem um trabalho energético acontecendo. Eu acredito, então funciona porque eu acredito. Então, se vocês quiserem fazer esse exercício, eu super recomendo que vocês façam. E depois vão fazendo a investigação, vai olhando para o passado e vê o que do passado continua interferindo na sua vida no momento presente para criar o seu futuro. Quem aí gostou dessa live? Foi contribuição para vocês? Eu já vou indo para os momentos finais aqui. Quero ouvir de vocês. Tem alguma pergunta? Alguém tem alguma pergunta para fazer? Lembrando que essa live eu vou deixar ela salva só lá no YouTube, tá? Então eu salvo aqui, subo ela para o YouTube e depois eu deleto aqui do Instagram, porque aqui no Instagram com o tempo ela some mesmo, então é por isso que eu vou deixar somente lá no Instagram, no YouTube. Lembrando também que lá no YouTube, gente, tem vídeos agora diariamente. Eu estou fazendo o livro Um Curso em Milagres, segunda, quarta e sexta, e aí na terça e quinta tem outros vídeos variados. Ontem eu subi uma narração do O Sentimento é um Segredo, do Neville Goddard. Muito bacana, coloquei uma frequência, uma música de frequência lá, que é ótimo até para dormir ouvindo o áudio. Muito bacana, então quem quiser também, a informação tá lá, a narração tá lá. Ok? Tudo isso é contribuição aí, gente. Entendam que só nós podemos mudar a nossa vida. Assim, a gente recebe ajuda, mas é a nossa ação, é o nosso acreditar. O quanto você acredita. E, aliás, nesse livro aqui, ó, ele fala do segredo supremo. O segredo supremo é acreditar. Deixa eu ver se eu acho aqui. Onde ele começa a falar. Ele fala no último capítulo, né? Então, de nada adianta você desejar alguma coisa se você não acredita que você consegue. De nada adianta. Então, se você não acredita, e essa crença é uma crença forte, eu acredito, pode estar um tsunami na minha realidade, mas eu acredito que eu sobreviverei a esse tsunami e eu sairei muito mais forte dele. Entende? A Insta falou, foi ótima a live, obrigada. Gratidão, gente. Ó, o capítulo 16, ele fala, cabe a você viver o que o Criador lhe deu. Olha a responsabilidade. Cabe a você viver o que o Criador lhe deu. Vocês acham que a gente veio aqui para nada? Para viver de forma limitada? Claro que não. Por isso que a gente tem esse potencial a ser descoberto. Então, cabe a cada um de nós. Cabe a mim fazer o meu trabalho, cabe a vocês fazerem o trabalho de vocês. Lembra do topo da montanha. O topo da montanha é onde você deseja chegar sempre. E lá vai ter a paz de espírito. Lá terá toda a prosperidade, toda a felicidade, todo o sucesso que você almeja. Porém, você vai construindo tudo isso no seu caminho para o topo da montanha. Você não vai só vivenciar isso quando você estiver lá, não, você vai vivenciar isso no caminho. E é por isso que a gente precisa identificar aquilo, as pedrinhas do caminho. Pedrinhas do caminho é situações do passado. As pedras no caminho é o que eu aprendi no passado. Eu não posso pegar a pedra, colocar na minha mochila e seguir o caminho. Não, eu preciso tirar a pedra do caminho, colocar ela ali de lado e seguir. Ela vai ficar para trás. E eu continuo seguindo. Fez sentido? Gratidão, gente. Eu vou encerrando a live. Próxima live será na segunda-feira. Muito provavelmente eu traga mais algum capítulo desse livro aqui, tá bom? São 16 capítulos.
Vou trazer mais, eu achei bem interessante, traz bastante reflexão para nossa vida quando a gente decide colocar em ação. E hoje, reflitam sobre o que vocês ouviram e olhem para a vida de vocês conscientes das infinitas combinações ou possibilidades de se construir uma vida melhor. Sabe o que é manter-se consciente? Eu estou e sou consciente de que eu posso descobrir um potencial dentro de mim que pode mudar qualquer coisa na minha vida. Eu estou consciente disso. Eu estou consciente disso. A gente precisa afirmar isso todo dia, sabe? Acordar de manhã e dizer: eu estou consciente de que existe um potencial dentro de mim para ser descoberto. E eu sou responsável por descobrir esse potencial. Ok? Beijos. Vejo vocês na segunda-feira. Beijo, beijo, beijo a todos. Gratidão por quem esteve aqui até o final. Gratidão.